Cultura Racional, Universo em Desencanto, 14º fascículo da réplica, página 108. Chegou a fase racional e terminou a fase magnética. O magnético, com a sua ação preponderante do momento, vai dizimando tudo o que puder até completar a sua ação devastadora. Como quem diz, eu me retiro e retiro tudo o que fiz. Então, na sua ação devastadora, vai arruinando tudo, levando tudo de pior para pior, acabando com tudo, liquidando tudo de toda maneira, de todo jeito e de toda forma. A mortandade aumentando cada vez mais, os desastres cada vez mais, tudo de ruim cada vez mais. A sua ação devastadora como a espécie de um tufão. As loucuras aumentando, a ferocidade também, e o magnético em ação. O mal em ordem do dia, tudo isso, desdobramento natural da natureza, desligando-se a energia magnética da natureza e ligando a energia racional. E esse desligamento do magnético da natureza desliga o progresso magnético, e desligando o progresso magnético, entra tudo em ruínas por estar desligados. Enquanto estavam ligados, estava tudo aceso, e desligados, tudo apagado, entrando assim tudo em liquidação moral, física e financeira, e natural por a natureza magnética estar sendo liquidada. E como é uma evolução natural da natureza, não existem culpados. Ninguém tem culpa de uma mudança natural da natureza. E por motivo dessa mudança, um grande abalo em seus feitos, o magnético, em ação, a derrocada de tudo, a derrubada de tudo, o esfacelamento de tudo, por a áurea natural da natureza mudar. A áurea era elétrica e magnética. Então, em ação, o magnético, em grande progresso, o magnético terminou a sua missão, terminou o seu progresso. Então, entra tudo em regresso, o progresso do magnético, por a áurea natural da natureza ser outra, ser racional. E por a áurea da natureza ser racional, entra o progresso racional e termina o progresso magnético. Então, o magnético em destruição de tudo. Quem estiver dentro da áurea da natureza, a áurea racional, que é a fase de recuperação, está imune à fúria da derrocada magnética. E por ser um movimento natural da natureza, não existe ninguém culpado do sofrimento de ninguém. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Por tudo isso ser uma mudança de fase da natureza, o término de uma fase e o início de outra. A áurea da natureza é uma áurea magnética, terminou. A áurea magnética da natureza entrou a áurea racional. Então o magnético, na sua destruição desoladora, aparecerá muitas coisas que surpreenderão a humanidade, coisas esquisitas e estranhas, e coisas que nunca se passaram no mundo, se passando, coisa que nunca existiu, existindo, coisa que nunca apareceu, aparecendo, coisa que nunca viram, vendo. O magnético se desdobra de todas as maneiras. Tudo isto tinha que chegar, porque na matéria tudo é assim. Tudo que tem princípio tem fim. A desolação de toda a humanidade já muito está sendo estarrecedora, e mais para adiante, muito pior. A desolação é de enlouquecer, por ser o fim de tudo de uma fase, o extermínio de tudo de uma fase que terminou, a fase magnética, o desmoronamento de uma fase que terminou, o desmoronamento de todos os seus feitos. Então, a desolação é grande, e os choques são tremendos, e os sustos muito maior, e os crimes muito pior. O medo, esse nem se fala, todos atingidos pelas ruínas da fase. O fim de uma fase e a entrada de outra.
Tudo isso movimentos naturais da natureza, o extermínio de uma fase e o começo de outra. Então muda a áurea. A áurea era magnética, terminou a sua ação. Chegou o seu fim de ação e entrou a áurea racional, acabando o progresso magnético e entrando o progresso racional. São fases que vêm se dando no mundo há muito. Por exemplo, houve a fase dos selvagens, até que chegou o seu fim. Terminou a fase dos selvagens e entrou a fase da civilização, entrou a fase dos civilizados. Então, cadê os selvagens? Houve o extermínio dos selvagens e de seus feitos. Muitos se recuperaram porque passaram para a fase de civilizados, que era a fase de recuperação dos selvagens. Agora, termina a fase de civilizados, porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. Entra a fase racional. Então, os que passarem para dentro da fase racional serão recuperados, que é uma fase de recuperação do animal racional. Como a fase dos civilizados foi uma fase de recuperação dos selvagens. Tudo isto, movimentos naturais da natureza, que não há culpados, e por isso ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. É fator natural da natureza, e é por isso que está aí a liquidação de tudo, o extermínio de tudo, a derrocada de tudo, universalmente, e por ser natural, é que não há quem endireite. Então aí vêm as guerras, as revoltas, até que saibam e conheçam a causa da situação universal, assim está. Quando conhecerem a causa, então cessará as contendas, as brigas, as lutas. Mas enquanto não conhecer, começam a brigar uns com os outros, a botar a culpa uns nos outros, quando ninguém é culpado, e sim uma evolução natural da natureza. E quando conhecerem o que é cultura racional, é que vão saber o porquê está se dando tudo isto que se dava. Então aí todos se conformarão e se modificarão. Então aí, acabando as intrigas uns contra os outros, acabando os ódios, os rancores, por saber que não existem culpados, e sim fator natural da natureza, o extermínio de uma fase e a entrada de outra, a fase em ruínas, a magnética, e outra fase em progresso. E de formas que o magnético está ferozmente em cima de todos e em cima de tudo, da sua fúria de se acabar com tudo, destruir tudo, arrasar tudo. É o magnético, é um mal que por si mesmo se destrói. O mal faz o mal destrói. O mal em liquidação, vai tudo quanto é mal em liquidação. Então depois aí entra em ação a essência racional da matéria. Começa a evolução e o progresso da essência da evolução da matéria. A essência da matéria é uma matéria mais aperfeiçoada. Por a essência da matéria ser racional, então a essência é mais aperfeiçoada. E por ser mais aperfeiçoada, é de uma classe superior. E esta classe superior é a classe de aparelho racional. Mas a matéria bruta não deixa também de ser um aparelho racional dentro da fase racional. Mas um aparelho bruto, por ser bruto, estava na categoria de animal racional. Mas com o tempo, tudo se modificando e se transformando para se chegar à essência da matéria, que serão os aparelhos perfeitos. O aparelho bruto, por estar na categoria de animal, ainda não é um aparelho perfeito, por estar na categoria de animal, embrutecido, apenas recuperado pela fase racional.
Não deixa de ser um aparelho racional, mas não é um aparelho perfeito, por ser um aparelho feito pela fase de animal. Um aparelho bruto, por lapidar para chegar à essência. São corpos de matéria, sim, porque estão aqui na matéria, mas a essência da matéria é um corpo de matéria, mas somente a essência. Por exemplo, ou um exemplo insignificante, tem o perfume, que é o líquido. O líquido é o corpo do perfume. E o perfume tem outro corpo, que é a essência que perfuma. A essência do perfume, então, é outro corpo, tem vida, por isso perfuma. Então, isso são mudanças naturais da natureza, que os corpos vão se transformando naturalmente até chegar o corpo da essência da matéria. Isso são evoluções das transformações de forma de seres. Olha, o que já foram no princípio, quando começaram a nascer do chão, monstrengos, monstrinhos, e daí vieram passando por várias transformações, até chegar a essas formações que estão há muito, na fase que eram eternos, não morriam, na fase que não havia noite nem dia. Todas essas fases eram corpos diferentes e assim vão chegar ao corpo de essência da matéria. É um corpo de vida, como outro qualquer, mas de forma diferente. Mas não deixam de ser aparelho racional por estar dentro da fase racional, mas aparelhos brutos por serem remanescentes da fase de animal. Então, todas essas fases anteriores tiveram o seu princípio e têm o seu fim. Das múmias, dos monstrodontes, dos dinossauros, tudo teve o seu princípio e tem o seu fim, porque tudo na matéria é assim. Tudo se acaba, tudo se transforma, porque tudo se degenera. A degeneração traz com as suas multiplicações as modificações dos seres. Vai se degenerando, vai se transformando em outros seres. A natureza é de transformações e degenerações, por ser uma natureza instável, por não serem daí de baixo, e sim lá de cima, do mundo racional. Então, tudo se transforma. Hoje é uma coisa, depois outra, para poder chegar o que era, racionais, puros, limpos e perfeitos. Então, nessa situação em que o desequilíbrio é mundial, as ruínas de tudo e de todos, o que é que todos têm que fazer? Levar o conhecimento imediatamente a todo o universo, para saberem a causa do mundo estar na situação em que está, e saberem as providências a tomar, que é fazer com que todos conheçam a fase racional, a fase natural da natureza, e a fase que terminou, a fase magnética, causadora do esfacelamento de tudo que está se passando universalmente. Então, para que não continue as brigas, as guerras e o infortúnio, dê a conhecer a todos o porquê estão passando por esses momentos terríveis no mundo e horríveis de estarem uns contra os outros, por desconhecer a causa disso tudo. A causa é a mudança de fase, o fator natural da natureza. Então, não há culpados, mas por não saberem ficam brigando uns contra os outros, culpando uns aos outros por não terem conhecimento de causa e efeito. Então, é preciso a propaganda mundial para a serenidade e equilíbrio de todos, para que haja paz, amor e fraternidade, por conhecerem a causa de todo este infanticídio universal. Encarar tudo com serenidade e respeito, por conhecer e saber que tudo isto é o efeito natural da natureza. Terminou
A áurea magnética terminou o progresso magnético. O progresso magnético indo à falência. Falência geral de tudo. Regresso geral de tudo. Entrando a fase racional e a áurea racional. Então, todos têm que conhecer a áurea racional para se equilibrar racionalmente. Por conhecer a causa da situação calamitosa universal. E para entrarem para a fase de recuperação, para serem recuperados racionalmente e viverem sob a áurea racional, e para que todos encontrem o que necessitam, o bem de si mesmo e o bem de todos, a paz de si mesmo e a paz de todos, a salvação de si mesmo e a salvação de todos. E assim, já aí vem a mudança natural da natureza por ter o conhecimento e reconhecimento da fase racional. Entrou uma fase com o seu vigor e a outra acabando, a outra morrendo. Acabou sua missão, morreu. Como costumam dizer, acabou uma máquina velha do seu tempo e entrou uma máquina nova. Acabou a fase magnética, entrou a fase espacial. Acabou o progresso do chão, entrou o progresso espacial. Acabaram-se as maneiras arcaicas de viver e entrou outra maneira de viver melhor. O animal vive como animal, vive mal, e o racional, como racional, vida completamente diferente. Racional é de cima e animal é de baixo. E assim, estão aí os lindos momentos da vida da matéria, por aí estar a fase racional. Então, tem que fazer a propaganda dia e noite universalmente, para toda a humanidade que desconhece a razão de atravessar essa fase de desentendimentos e desconfianças e ódios e rancores, e só destruir, só matar e matar, o absurdo dos absurdos, por não conhecer a causa do porquê estão vivendo assim, por não saber o porquê tudo virou assim, por não conhecerem a causa do porquê tudo está assim. Então é preciso esclarecer o povo, toda a humanidade que não sabe por que estão vivendo essas horas horríveis e terríveis, por não saberem e não entenderem o porquê tudo está indo de mal a pior sempre. Então, é propaganda noite e dia, para que todos possam saber o porquê desse desequilíbrio e poderem, então, ser recuperados pela fase racional. Então, não estão vendo que já chegaram no clímax do desequilíbrio? Não há mais respeito, ninguém respeita ninguém. E cada vez mais, e cada vez a pior, isto universalmente. Então, a propaganda noite e dia para que todos conheçam a causa e não vivam culpando uns aos outros e sabendo como poderá organizar o bem de todos dentro da fase que está em vigor, que é a fase de recuperação, a fase racional. O magnético é tenebroso, monstruoso e horroroso. E um comando deste sobre a humanidade, como é que a humanidade fica? Completamente louca. Então se tornam todos monstros, barbaridades, bárbaros, coisas horrorosas e pavorosas, se tornando a humanidade tenebrosa e monstruosa, por estarem sob a ação do monstruoso magnético. Porque se todos procedem assim, se todos vivem assim, é porque existe a causa, que é o monstruoso magnético, fazendo de seus feitos instrumentos, joguetes e robôs, dirigindo a destruição. A causa é o magnético, porque não há efeito sem causa. E assim, vejam a vida horrorosa de quem está vivendo num inferno deste e desconhece o Salvador, a causa de tudo isto. Então é preciso que conheça a causa para eliminar os seus efeitos, e para eliminar os seus efeitos, a fase de recuperação. Então levou o conhecimento universalmente da fase de recuperação, todos dentro da fase de recuperação,
terminam por completo os efeitos magnéticos, terminam as monstruosidades magnéticas, porque ele aí diz: passaram todos para a fase de recuperação, a fase racional, eu nada mais posso fazer. Mas se estivessem ainda por minha conta, eu levava ao extermínio. Como quem diz: assim como eu vou sair daqui, também tudo que eu fiz eu não quero aqui. É por isso que está se dando tudo isso, a mortandade, de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos. Coisa tenebrosa e pavorosa, e tenebrosa, que ninguém nunca viu. E quem não conhece tudo isto, diz: nós estamos no fim do mundo, nós estamos no fim dos tempos. Ainda mais diz: que fim de mundo sanguinário, que fim de mundo desastroso, por não conhecer a causa. Mas, para terminar tudo isto, para acabar tudo isto, está aí a fase de recuperação, a fase racional, e por isso é o dever de todos a propaganda do conhecimento da fase de recuperação da humanidade, que está em liquidação. E assim vejam que não há efeito sem causa. A mania do bicho é se preocupar com o efeito, somente com o efeito. Julgar o efeito porque o bicho tem pouca percepção das coisas. Primeiramente vê a causa. Terminou com a causa, acabam-se os efeitos, porque não há efeito sem causa. Conheceu a causa da situação universal e conheceu como pode recuperar, que é a fase racional.